Sabe qual é, muitas vezes, a linha que separa uma empresa que quebra de uma que prospera de verdade? Não é só a ideia genial ou o produto incrível. Na maioria das vezes, a resposta está no coração financeiro do negócio, o fluxo de caixa. Hoje, a gente vai entender como sair do caos e transformar o controle do dinheiro em poder de decisão. E a ideia central é exatamente esta aqui. Fluxo de caixa organizado é sinônimo de liberdade. Pensa bem, é a liberdade de planejar o próximo passo sem medo, de investir em crescimento, de contratar a equipe certa. Enfim, é sair daquele modo de apagar incêndio todo dia para entrar de fato no modo estratégico, de dono do negócio. Mas a gente sabe, né? A realidade de quem empreende no dia a dia é muitas vezes bem diferente. As contas se embolam, o dinheiro da empresa vira o dinheiro de casa e quando se vê, tá tudo uma bagunça só. A visão fica turva. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por onde, meu Deus, se começa a arrumar isso? Bom, vamos lá. O primeiro pilar, o ponto de partida de tudo, é a clareza. E a clareza mais básica de todas é esta: separar o que é da pessoa física do que é da empresa. Parece óbvio, né? Mas pode acreditar. É exatamente aqui que a maioria dos problemas financeiros começa a nascer. A divisão tem que ser assim, ó, como água e óleo. De um lado, a conta pessoal, que é para pagar as contas de casa, o lazer, os custos de vida. Do outro lado, totalmente separada, a conta da empresa. É dali que sai o dinheiro para fornecedores, salários, impostos, tudo do negócio. São dois universos que não podem se misturar, jamais. E por que essa separação é tão, mas tão importante? Primeiro, é só assim que se enxerga a verdadeira saúde do negócio. Sem isso, é impossível saber se a empresa dá lucro de verdade. Segundo, evita erros fiscais que podem sair caríssimos. E terceiro, talvez o mais importante, garante a proteção jurídica do patrimônio pessoal. Isso é muito sério. Então, a tarefa número 1, o passo prático, que não dá para deixar para amanhã, é este: abrir uma conta bancária só para a empresa, uma conta PJ. Esse é o alicerce, é o marco zero a partir do qual toda a organização financeira começa a ser construída. Beleza. Com uma clareza estabelecida, com o presente minimamente organizado, a gente pode avançar para o segundo pilar, a provisão. Se a clareza arruma a casa hoje, a provisão é o que nos permite antecipar o futuro e dormir em paz, sem sustos. Mas o que é provisionar? Imagina criar vários potinhos de dinheiro. Tem o potinho do 13º salário, o potinho do imposto anual, o potinho da manutenção daquele equipamento caro. Todo mês se guarda um pouquinho de dinheiro em cada um deles. Assim, quando a conta grande chegar, o valor já está lá, guardadinho, esperando por ela. O benefício é óbvio, né? Provisão de contas evita sustos, contas previstas, caixa protegido. Acaba aquele desespero de ter que tirar dinheiro de onde não tem para pagar uma conta que já se sabia que ia chegar. É planejamento puro que traz uma tranquilidade que não tem preço. E como colocar isso em prática? É quase uma receita de bolo, com 3 passos. Primeiro, liste absolutamente tudo, todas as contas futuras e quando elas vencem. Segundo, cria reserva mensal para cada uma delas. E terceiro, que é o pulo do gato, revise o plano toda semana. As coisas mudam, os custos mudam e o planejamento precisa ser vivo, precisa acompanhar. Agora a gente chega no terceiro pilar, um que mexe com o ego e exige disciplina. Muita disciplina. Vamos falar sobre o prolabore, o salário de quem é dono ou dona do negócio. A forma como isso é tratado diz estudos sobre a maturidade da gestão. A mudança de mentalidade aqui tem que ser radical. Quem empreende é, antes de mais nada, o primeiro funcionário ou funcionária da própria empresa. E como todo funcionário, precisa ter um salário fixo, definido. Prolabore não é pegar dinheiro no caixa quando a conta pessoal aperta. É um pagamento planejado. E ponto final. A mentalidade certa é essa aqui, ó. Prolabore é pagamento pelo trabalho, não um caixa eletrônico particular. Se o valor definido não dá para pagar as contas de casa, a solução não é tirar mais dinheiro da empresa. A solução é fazer a empresa vender mais. Cada real retirado sem planejamento é um real a menos de combustível para o crescimento do negócio. Isso leva a uma pergunta de reflexão, que exige muita honestidade. O valor definido como prolabore hoje, ele de fato cobre o custo de vida pessoal? Ser brutalmente honesto nessa resposta é o que permite ajustar as finanças de casa à realidade que a empresa pode pagar de forma saudável. E chegamos ao nosso quarto e último pilar, a proteção. Depois de ter clareza,
planejar o futuro com a provisão e ter disciplina, é hora de blindar, de construir uma muralha de proteção em volta do patrimônio, tanto da empresa quanto pessoal. E aqui, o papo é reto e muito sério. Misturar dinheiro pessoal com o da empresa, o que a justiça chama de confusão patrimonial, pode simplesmente anular a proteção jurídica do CNPJ. O que isso quer dizer? Que as dívidas da empresa podem sim atingir a casa, o carro, os bens pessoais. Aquela separação deixa de existir perante a lei. E fica este alerta que é muito poderoso. Quem mente para o contador paga caro. A contabilidade não é um mal necessário para gerar imposto, é uma parceria estratégica. Esconder retiradas, sonegar informação, tudo isso pode virar uma bola de neve de multas e problemas fiscais gigantescos. Então, as ações práticas de proteção são bem diretas. Marcar uma reunião com a contabilidade para ver se está tudo em dia, regularizar todos os documentos e contratos e, claro, manter uma organização digital impecável de notas, comprovantes e relatórios. Cada um desses passos é um tijolo a mais no muro de proteção do patrimônio. Ufa! Vimos os 4 pilares: clareza, provisão, disciplina e proteção. Legal! Mas e agora? Como transformar toda essa teoria em ação prática imediata? Porque, no fim das contas, informação sem ação não serve para nada. Então, aqui está uma missão para a semana, um plano com 5 passos. 1. Abrir a conta PJ. 2. Marcar aquela conversa com a contabilidade. 3. Definir um prolabore fixo e realista. 4. Criar a primeira lista de provisão de contas. E 5, talvez o mais importante de todos, registrar entradas e saídas todos os santos dias. Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. E para a gente fechar essa reflexão, informação é barata, consistência diária é o que muda o jogo. Ter acesso a tudo isso que a gente conversou é fácil. O que realmente transforma a realidade financeira de um negócio não é o conhecimento, é a aplicação diária, consistente, chata, mas poderosa desses princípios. E a análise termina com uma provocação. Não é sobre fazer os 5 passos de uma vez, é sobre começar. Olhando para essa lista, qual desses 5 passos pode ser o primeiro? Qual pode ser a primeira ação a ser tomada ainda hoje? A grande virada não acontece quando se sabe o que fazer, mas sim no exato momento em que se decide começar.